Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu a gente vai resolver uma questão da OBA do nível 4 do ensino médio, cujo tema são meteoritos, mais especificamente meteoritos na Lua. Vamos lá para o enunciado. Sem uma atmosfera, não há nada que impeça que milhões de quilogramas de fragmentos de rocha e gelo que vagam pelo espaço atinjam a superfície lunar todo o ano. Na Terra, nossa atmosfera nos protege e poucos fragmentos chegam até o solo. Viajando a cerca de 19 km por segundo, estes fragmentos são mais rápidos que uma bala e são totalmente silenciosos e invisíveis até atingirem a superfície da Lua. Isso é algo com que os futuros exploradores e colonos lunares precisam se preocupar. Durante 2 anos seguidos, os astrônomos da NASA contaram 100 flashes de luz provenientes dos impactos de meteorito na superfície lunar, cada um equivalente a algumas dezenas de quilogramas de TNT, por isso a preocupação. Considere que os astrônomos só conseguiram observar os impactos em 1/4 da superfície da Lua e que a Lua é esférica, com um raio de 1.737 quilômetros. Com essas informações, assinale a opção que traz o tempo aproximado que uma colônia lunar de 10 km² deverá esperar para ocorrer um impacto direto em suas instalações. Pois é, pessoal, nem na Lua estamos a salvo dos meteoritos. Aliás, na Lua é pior ainda porque a gente não tem atmosfera. Como o nosso planeta Terra tem atmosfera, a maioria dos meteoritos, que são esses pedaços de rocha e gelo que a questão falou pra gente, a maioria dos meteoritos são dissolvidos na atmosfera, por causa do atrito entre o meteorito e a atmosfera. E daí, geralmente, o que a gente vê é apenas o meteoro, que é justamente esse fenômeno de luz que acontece quando um meteorito está derretendo, digamos assim, na atmosfera. Mas a Lua praticamente não tem atmosfera, então o meteorito passa reto e atinge a superfície da Lua. Bom, vamos nos lembrar que o enunciado disse pra gente, pessoal, que o raio da Lua, lembrando que a Lua é uma esfera, vou até deixar indicado aqui que é uma esfera, o raio da Lua é de 1.737 quilômetros. E vale lembrar também, no finzinho do enunciado, que a questão diz pra gente que a área, pessoal, a área da superfície da Lua, dá pra gente fazer da seguinte maneira, 4πr², é a área da superfície de uma esfera. 4π, lembrando que π é aquele número 3,14159 assim por diante, vezes raio ao quadrado. Mas vamos primeiro entender esse problema aí de meteoros e Lua e área e qual que é a chance de cair, quanto tempo demora. Vamos tentar entender. Esquece a Lua por enquanto. Vamos pensar aqui numa área aqui de 900 km², uma área quadrada. E a gente vai imaginar que essa área aqui tem muita incidência de queda de meteoritos, a ponto de eu dizer para você que cai cerca de 9 meteoritos por ano nessa pequena área. Se eu digo para você que cai 9 por ano, o que você vai pensar? Lembra que o meteorito pode cair em qualquer lugar. Ele pode cair aqui no comecinho, ele pode cair mais aqui na ponta, ele pode cair aqui perto do meio, ele pode cair aqui bem no canto. Aqui eu coloquei 4, né? Vamos colocar uns 9. Ele pode cair mais aqui, por exemplo, ele pode cair mais aqui, ele pode cair um outro aqui, ele pode cair um outro, sei lá, aqui, certo? A primeira conta que eu vou fazer nesse exemplo vai ser o quê? Vai ser a área total dividido pelo número de meteoritos. E você já vai entender. 900 dividido por 9, isso aí é tranquilo, vai dar 100. 100 km². E o que é isso? Quer dizer que, em média, pessoal, em média, a cada 100 km², se a gente pegar uma área de 100 km², vai cair um meteorito. Isso aqui é um quadrado de área 900, né? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou quebrar ele aqui, ó, pessoal. Tentar fazer aproximadamente, tá? Aproximadamente aqui. Quebrar em 9 pedaços iguais. Agora que eu reparei que eu tinha feito 8, né? Mas aqui você pode imaginar que, como a gente tentou deixar de maneira dispersa os meteoritos, caiu um em cada quadradinho, um em cada área. Claro, nada impede de cair vários meteoritos no mesmo lugar, mas isso é bem improvável. Então a tendência é ficar algo mais ou menos homogêneo ao longo do tempo. Ou seja, os meteoritos caírem de maneira bem dispersa aqui. No caso, é uma lua, mas a lua ela gira ao redor da Terra, ela gira ao redor do próprio eixo, a Terra gira ao redor do Sol, então a lua está sempre se mexendo. Então não tem uma área que é mais fácil cair um meteorito ou mais difícil. É tudo meio que na mesma proporção. Então essa é a ideia, de pegar a área total e dividir pelo número de meteoritos para a gente ter uma ideia aí de quanto que cai. Qual é a área que a gente pode dividir para cair um meteorito, beleza?
E aqui o que que a gente vai pensar? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é calcular a área da superfície da Lua com base nessa fórmula e com base no raio. Só que temos um problema, são contas bem chatas de fazer. 1737 ao quadrado é 1737 vezes 1737. E o π, para ajudar, é um número com vírgula. O π, pessoal, se você lembrar bem, é cerca de 3,14159 e assim por diante. Mas qual que é a minha sugestão aqui, pessoal? Olhe lá nas alternativas. Tem 9.400 anos, 37.600 anos, 4.700 anos, 1.737 anos, 2 anos apenas. Então, concorda comigo que são alternativas que estão bem longe uma das outras? Não vai fazer mal pra gente se a gente arredondar isso aqui. Eu vou tomar liberdade, pessoal, de arredondar o π para 3, um número bem mais bonitinho. Veja que como eu estou arredondando para baixo, o resultado da nossa conta vai ser um pouco menor do que a alternativa correta. E eu vou fazer mais, pessoal. Eu vou aqui pegar o raio da Lua e arredondar. 1737 é um número muito feio. A gente pode, por exemplo, arredondar para 1750, porque daí fica um zero aqui e a conta, a multiplicação fica mais fácil. Mas como as alternativas estão bem longe umas das outras, eu vou arredondar isso aqui para 1700. Então o π eu arredondei para 3 e o raio da Lua eu vou arredondar aqui, pessoal, raio da Lua arredondado aproximadamente 1700. Lógico, como eu estou arredondando para baixo, o número vai começar a ficar menor do que a resposta correta mesmo. Vamos lá então fazer essa conta aqui, usar essa fórmula usando os valores arredondados que a gente tem. A área da superfície terrestre vai ser 4, que está na fórmula, vezes π, que eu arredondei para 3, vezes r ao quadrado, ou seja, 1.700 ao quadrado. Tranquilo? 1.700 a gente arredondou porque fica mais fácil para fazer, porque eu só tenho que me preocupar com o 17 aqui, concorda? Vamos lá fazer essa conta aqui, pessoal. 17, 1.700 vezes 1.700. Eu vou pegar aqui só o 17 e multiplicar. Talvez você já tenha decorado, talvez você se lembre que 17 ao quadrado é 289, mas vamos fazer essa conta assim mesmo. 7 vezes 7 dá 49, 7 vezes 1 dá 7, com 4 dá 11, vou colocar um zero aqui, esse 4 aqui já não tem mais, né? 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 1 dá 1. Agora é só somar tudo, 9 com 0 aqui, pessoal, vai dar 9, 1 com 7 vai dar 8, 1 com 1 vai dar 2. 289. Mas veja, eu estou multiplicando aqui, pessoal, 1.700 e não 17. Veja só, era 1.700. Eu sumi com 2 zeros aqui e eu sumi com 2 zeros aqui. Então, esses zeros eu vou colocar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4 zeros. Beleza, pessoal? Os 4 zeros que eu tirei da conta aqui eu vou colocar no final. Então, isso aqui dá 2.890.000, aproximadamente. Mas olha a malandragem que a gente pode fazer. Lembra que eu arredondei o 1.737 para baixo? Pois é, adivinha o que eu vou fazer? Arredondar para cima. Porque 1.700 vezes 1.700, beleza, é 2.890. É quase 2.900.000. Mas lembra lá, o valor original que a gente tinha era 1.737. Então, ao quadrado, a conta seria essa daqui. Você pode até fazer, é possível, mas você concorda comigo que se 1.700 ao quadrado deu 2.890.000, deu perto de 3 milhões, a gente pode arredondar aqui 1.737 vezes 1.737, vai daí perto de 3 milhões? Pois é, pessoal, essa conta toda aqui vai ser para arredondar esse valor para aproximadamente 3 milhões. Tranquilo? Que daí na conta aqui fica bem mais fácil. Então, a área aqui da superfície da Lua vai ficar o quê? 4 vezes 3, eu vou deixar assim mesmo, tá? 4 vezes 3, e aqui 1.700 ao quadrado deu 3 milhões. E como que eu vou escrever 3 milhões? Eu vou escrever 3 vezes 10 na 6. Por que isso? 3 milhões, você concorda comigo? Vou até fazer aqui embaixo. 3 milhões é 3 vezes 1 milhão, certo? Se eu fizer essa conta aqui, 3 vezes 1 milhão vai dar 3 milhões. E 1 milhão, concorda que é 1 seguido de 6 zeros? Isso aqui é a mesma coisa que escrever 10 elevado a 6. Em contas da OBA, em contas de astronomia, que os números são grandes porque é uma distância enorme, é uma massa enorme, é uma área enorme, faz muito sentido você aprender a usar potências de 10. Ajuda muito. Então a área aqui é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 10 na 6 o quê? Quilômetros quadrados, porque é a unidade de área que a gente está usando. Lembra que o raio aqui a gente usou em quilômetro, então vai ser quilômetro ao quadrado porque é uma área. Beleza, depois a gente pensa em usar esse valor aqui, em multiplicar os valores, fiquem tranquilos.
Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pensar no caso ali da incidência de meteoritos. Como assim? Olha lá no enunciado de novo. Diz que os astrônomos acharam ali 100, em 2 anos seguidos eles viram 100 meteoritos. E aí você tem que interpretar um pouco. Não é 100 meteoritos em 2 anos. Em 2 anos seguidos eles viram 100 meteoritos. Ou seja, em um ano eles viram 100, no ano seguinte eles viram 100 de novo. E a questão falou que eles só viram 1/4 da área da Lua, da superfície da Lua. Então, se eles viram 100 e isso é 1/4, concorda comigo que vão ser 400 meteoritos por ano? Pois é esse número que a gente tem que ter na cabeça. Eu nem vou fazer conta nessa parte porque era mais interpretação. Se são 100 meteoritos por ano e isso é só 1/4 do total de meteoritos, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 400 meteoritos caindo por ano, pessoal. Em um ano cai 400 meteoritos na Lua. E a pergunta é, quanto tempo, mais ou menos, em média, vai demorar para cair um numa base lunar ali de 10 km², considerando que a área da superfície da Lua é esse negócio aqui, é essa multiplicação. Lembra lá no início que a gente fez que, se uma área é 900 e cai 9 por ano, a gente pegou a área total e dividiu pelo total que caía no ano, para chegar na ideia de que, em média, mais ou menos, a cada 100 km² de área cai um meteorito? Pois é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar então a área aqui que eu tinha, que é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 10 na 6, e eu vou dividir isso aqui pelo número de meteoritos que cai no ano. 400, ou, você já deve ter imaginado, 4 vezes 100, né? Porque 4 vezes 100 é 400, 10 ao quadrado, né? 100 é 10 ao quadrado. Por que eu faço essa conta aqui? Bom, 4 dá para simplificar com 4, e 10 na 6 por 10 ao quadrado é só você lembrar da regrinha das potências. Quando eu estou dividindo potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. Agora eu vou fazer essa conta. O 4 sumiu na conta, né? E 10 elevado a 6 dividido por 10 ao quadrado é 10 elevado na quarta. Ou seja, isso aqui é um 9 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 90 mil. 90 mil o quê? Quilômetros quadrados. Lembra do nosso exemplo inicial? Se a área é 900 e a gente falou que cai 9 por ano, a gente dividiu isso aqui e chegou na conclusão de que, em média, a cada 100 km², se a gente dividir aqui a área em 100 km², em média, cai um meteorito. Ou seja, aqui no nosso exemplo, considerando a Lua, considerando o período de um ano, a cada pedaço ali de 90 mil km², cai um meteorito. Se a gente dividir a área da Lua aqui em várias partes, em partes de 90 mil km², vai cair um meteorito, em média, tá? Um meteorito em cada pedaço. Lembrando que isso aqui é uma média sempre. Você pode simplesmente dar azar e no primeiro dia que você está lá na Lua, cair um meteoro na sua base lunar. Mas isso aqui é uma média, beleza? Então, em um ano, a cada pedaço aqui de 90 mil km² da superfície da Lua, cai um meteorito. E agora qual que vai ser a ideia? A gente pegou aqui que a cada 90 mil km² cai um meteorito, considerando o período de um ano. Então imagina que eu tenho aqui uma área, vou pegar uma área qualquer de 90 mil km², tranquilo? E cai um meteorito a cada ano, em média. Então em 2 anos vai cair o quê? 2 meteoritos, aproximadamente. Você pode dar azar e cair bastante, pode dar sorte e não cair nada, mas em média, aí, pelas contas que a gente fez, vai cair 2 meteoritos nessa área, de 90 mil km². Se eu considerar 2 anos, concorda que vai cair, de repente, um aqui e um aqui? Vai ser a mesma ideia disso daqui, só que agora vai cair um aqui, outro aqui. Lembre-se, como em geral os meteoritos eles não têm um endereço para cair, eles vão cair de maneira homogênea aqui ao longo do tempo nisso aqui, de maneira aleatória. É de se esperar, mais uma vez, pensando na média, que caia aqui um meteorito nessa metade e outro meteorito nessa metade se a gente pensar em 2 anos. Isso daqui dá 45 mil km². Por quê? Porque é metade da área que a gente estava vendo antes. Se em 2 anos a gente reduziu a área aqui para 45 mil km², em quantos anos a gente vai reduzir a área para 10 km², que é justamente a área ali da base lunar? A gente calculou aqui inicialmente que no ano, a cada 90 mil km², a cada área, a cada pedaço da Lua que a gente divide ali da superfície de 90 mil km², cai um meteorito. Aqui a gente pensou em 2 anos e a gente chegou à conclusão de que em 2 anos, pessoal, vai cair um meteorito em cada área de 45 mil km².
Em 4 anos, olha o que eu vou fazer. Vai cair, de repente, de maneira homogênea aqui, um meteorito em cada área dessa daqui. E 90 mil por 4 já ficaria 22.500 quilômetros quadrados. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue quebrar essa área aqui para dizer que, olha, a cada 22.500 quilômetros quadrados cai um meteorito. Isso aqui a gente calculou no período de 4 anos. Então, em 1 ano cai um meteorito nessa área, em 2 anos cai um meteorito nessa área, em 4 anos cai um meteorito nessa área. A gente vai dividindo. 90 mil dividido pelo número de anos vai dar a área média em que cai um meteorito no período. A conta em si não é difícil você ter esse raciocínio. Mas veja se você entendeu. Eu pego a área que eu tenho aqui, divido por um certo número de anos e chego na área ali em questão. E é essa a ideia que a gente vai usar. Vou usar o 90 mil, que é a área que a gente obteve, que cai um meteorito por ano. Vou dividir por um certo número de anos, que é o que a questão está perguntando. E vou chegar numa área. No caso aqui, pessoal, a área que a gente quer é a área exatamente da base lunar. Então, como fica a conta? Fica 90 mil, que a gente viu que é a área que cai um meteorito a cada ano. Então, em um ano cai um meteorito nessa área. Divide por um certo número de anos, que eu não sei e eu quero saber, vou chamar de X. E isso aqui, pessoal, considerando essa nossa estratégia, tem que dar a área ali da base lunar, que tem 10 quilômetros quadrados. O x vai passar multiplicando, 10 vai passar dividindo, e eu vou ter o quê, pessoal? Vou ter que o x é 90 mil por 10. Consigo cortar um zero em cima e um zero embaixo, e o x é o quê? Cerca de 9 mil. 9 mil o quê? 9 mil anos. Beleza? Como a nossa lógica aqui mostrou, em 1 ano cai um meteoro nessa área, em 2 anos vai cair um meteoro nessa área, em 4 anos a gente está pensando aqui no tempo de anos. 9 mil anos. Se a gente olhar as alternativas, a letra A tem 9.400. Por que que não bateu? Porque lembra, lá no começo a gente tomou a decisão de arredondar aqui o raio da Lua para 1.700. A gente até arredondou para cima aqui depois, mas a verdade é que essa conta aqui dá um pouco mais de 3 milhões. Então a gente ainda arredondou para baixo. E o valor de π a gente também arredondou para baixo. Então é lógico que o valor que a gente tem de resposta final é menor do que o valor real mesmo. Para tirar da dúvida aqui, eu vou até colocar na calculadora só para mostrar. Mas aqui a gente já matou a charada. Já matou, inclusive, né, pessoal, que o gabarito dessa questão é letra A. Então, isso aqui é aproximadamente, né, 9.400 anos. Lembrando que isso aqui é tudo uma média. Você pode dar sorte e a sua base lunar aguentar bem mais do que 9.400 anos sem cair um meteorito em cima. Ou pode dar azar e demorar menos. Mas numa média é mais ou menos essa a estimativa que a gente pode ter. Tranquilo? O raciocínio era difícil, mas vamos fazer a conta aqui para entender na calculadora por que deu essa diferença. A conta que a gente fez, pessoal, foi 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 4 vezes o π, aqui a calculadora tem até o valor exato ali, mais correto do π, sem ser um arredondamento, vezes o raio ao quadrado, que era 1.737 ao quadrado, beleza? E deu esse valor enorme aqui. A gente tinha feito 3 milhões aqui, né? Mas só a multiplicação 1.737 ao quadrado dava um pouco mais, dava 3 milhões e 17. E daí multiplicando pelo 4 e pelo π, que é o que a gente acabou de fazer aqui, né? Dava esse valor gigantesco. Esse valor gigantesco eu ia dividir aqui pela quantidade de meteoritos, que foi o que a gente fez. Então eu vou dividir por 400. E no fim das contas aqui, pessoal, esse valor aqui que a gente tinha achado, a gente acabou dividindo por 10, né? E dividindo por 10, chega aqui. Aqui tá com várias casas depois da vírgula, mas é 9.478 anos, vírgula 7. É até um pouco mais de 9.400, é quase 9.500, beleza? Mas arredondando aqui, a gente chegou em 9.000 e não tinha nenhuma alternativa perto do 9.000, a não ser o 9.400. Então, quando você vê que as alternativas, elas estão bem longe umas das outras, vale a pena arredondar e facilitar a tua vida para você não ter tanto trabalho e não errar continha, às vezes até que básica, como 1.737 vezes 1.737 e depois vezes 3,14. Quando você vê que as alternativas estão longe umas das outras, vale você arredondar e tentar chegar num valor próximo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, aproveita para se inscrever no canal e ficar atento aos próximos vídeos que a gente vai lançar. Também deixe o seu comentário e deixe o seu joinha, porque isso ajuda muito a gente. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!